Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror. Se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias. Então vamos para mais uma. Durante muitos anos, existiu um convento escondido no alto de uma montanha onde ninguém tinha coragem de entrar depois do pôr do sol. As pessoas da região evitavam até pronunciar o nome daquele lugar, porque diziam que algo maligno vivia lá dentro. Algo antigo. Algo que não era humano. Na década de 70, várias freiras desapareceram naquele convento sem deixar rastros. A igreja fechou o lugar às pressas, apagou documentos, proibiu qualquer investigação, e tentou convencer todos de que aquilo nunca aconteceu. Mas alguns segredos não conseguem permanecer enterrados para sempre. E toda vez que os sinos daquele convento voltam a tocar durante a madrugada, alguém desaparece. A história que você vai ouvir hoje chegou até este canal de forma anônima. Um relato perturbador enviado por um homem que decidiu subir aquela montanha depois de receber uma carta misteriosa envolvendo o desaparecimento da própria mãe. Ele acreditava que encontraria respostas. Mas o que encontrou dentro daquele convento abandonado foi algo muito pior do que a morte. Então apague as luzes. Aumente o volume. E tente escutar até o final. Porque depois dessa história, você nunca mais vai olhar para um convento da mesma forma. Essa é a história de O Convento. O convento ficava isolado no alto de uma montanha cercada por mata fechada e neblina constante. Nem aparecia nos mapas mais recentes da região. Os moradores das cidades próximas evitavam até olhar para aquele lugar quando o sol começava a desaparecer atrás das árvores. Diziam que, à noite, era possível ouvir sinos tocando lá de cima, e mesmo depois de mais de 50 anos do convento ter sido abandonado. Eu nunca acreditei nessas histórias. Até receber a carta. Ela chegou numa terça-feira chuvosa, sem remetente, dentro de um envelope amarelado que parecia ter passado décadas enterrado em algum porão úmido. Meu nome estava escrito à mão, com letras tortas e tremidas. Venha ao convento. Sua mãe esteve aqui. Aquilo não fazia sentido. Minha mãe morreu quando eu tinha 7 anos. Pelo menos era o que meu pai sempre dizia. Passei anos tentando descobrir qualquer coisa sobre ela. Fotografias, documentos, conhecidos antigos, nada. Era como se ela nunca tivesse existido. Meu pai mudava de assunto toda vez que eu perguntava. Com o tempo, aprendi a parar. Mas aquela carta abriu uma ferida antiga. Na mesma noite, procurei informações sobre o convento. Encontrei apenas um artigo velho dizendo que o lugar havia sido fechado após o desaparecimento de várias freiras durante os anos 70. Nenhum detalhe. Nenhuma explicação. Só desaparecimentos. E foi exatamente isso que me fez decidir ir. A estrada até a montanha parecia morta. Casas antigas, ruas vazias, janelas fechadas mesmo durante o dia. Quando parei no único posto de gasolina da região, o frentista empalideceu ao ouvir meu destino. Você não devia subir aquela montanha. Por quê? Ele olhou em volta antes de responder. Porque algumas coisas ainda vivem lá. Ri de nervoso,
mas aquilo ficou martelando na minha cabeça. Peguei a estrada de terra pouco antes do anoitecer. A subida era estreita, cheia de curvas e árvores enormes que bloqueavam quase toda a luz. A neblina piorava a cada minuto. Então ouvi os sinos. 3 badaladas lentas. Meu coração disparou. O convento surgiu no meio da névoa como um cadáver gigantesco esquecido no topo da montanha. As paredes eram negras de umidade. As janelas pareciam olhos vazios observando minha chegada. Uma cruz enorme estava torta sobre o telhado principal. E a porta estava aberta. O silêncio ali era diferente. Pesado. Parecia que o lugar respirava. Entrei. O chão de madeira rangia sob meus pés. O cheiro era horrível, um mofo, vela derretida e alguma coisa podre escondida nas paredes. Minha lanterna iluminava corredores cheios de pinturas religiosas destruídas pelo tempo. Em todas elas, os rostos dos santos haviam sido arrancados. Como se alguém tivesse feito questão de apagar seus olhos. No salão principal encontrei bancos cobertos de poeira e um altar completamente queimado. Mas havia marcas recentes no chão. Pegadas. Alguém ainda vivia ali. Foi quando ouvi passos no andar de cima. Lentos. Arrastados. Apontei a lanterna para a escadaria. Nada. Os passos pararam. Então veio a voz. Você demorou. Era uma mulher. Subi devagar, sentindo o estômago se contorcer. O corredor do segundo andar era estreito e cheio de portas antigas. No fim dele, uma figura parada observava imóvel. Uma freira. O hábito estava velho e rasgado. A pele parecia cinzenta. Magra demais. Os olhos fundos brilhavam na escuridão. Quem é você? Perguntei. Ela inclinou a cabeça lentamente. Seu sangue voltou para casa. Antes que eu pudesse responder, ela entrou numa das salas e fechou a porta. Corri até lá. O quarto estava vazio. Mas havia fotografias espalhadas pela cama. Fotografias da minha mãe. Meu corpo gelou. Ela aparecia usando roupas de freira. Em todas as imagens, estava grávida. E sorrindo. Atrás dela, outras freiras observavam com expressões assustadas. Na última foto, minha mãe segurava um bebê recém-nascido. Eu senti as pernas enfraquecerem. No verso da fotografia havia uma frase escrita à mão. O filho da escuridão nasceu às 3h17. Ouvi o sino tocar novamente. Mais forte. Mais próximo. E então o convento inteiro pareceu despertar. Portas começaram a bater sozinhas no corredor. Passos ecoavam acima da minha cabeça. Sussurros surgiam atrás das paredes. Centenas de vozes. Rezando. Corri desesperado pelo corredor, mas as paredes pareciam diferentes. Mais velhas. Cobertas de manchas escuras que pareciam sangue seco. As portas agora estavam abertas. E havia pessoas dentro delas. Freiras. Todas imóveis. Todas olhando para mim.
Algumas tinham os rostos deformados. Outras não possuíam olhos. Uma delas sorria tão profundamente que a boca parecia rasgada até as orelhas. A lanterna começou a falhar. As luzes piscavam enquanto os sussurros aumentavam. Filho da escuridão. Filho da escuridão. Filho da escuridão. Corri até a escadaria, mas ela não levava mais ao térreo. Levava para baixo. Muito mais para baixo. Degraus de pedra úmidos surgiam diante de mim, mergulhando na escuridão absoluta do subterrâneo do convento. O cheiro de podridão ficou insuportável. Eu devia ter voltado. Mas ouvi a voz da minha mãe. Daniel. Aquilo destruiu qualquer coragem que ainda restava em mim. Desci. Cada degrau parecia mais frio que o anterior. As paredes estavam cobertas de símbolos religiosos riscados com violência. Cruzes invertidas. Frases escritas com unhas. Ele escolheu a criança. Deus nos abandonou. Não olhe nos olhos dele. Então encontrei a capela subterrânea. Meu corpo inteiro travou. Havia dezenas de corpos de freiras sentados nos bancos, completamente mumificados pelo tempo. Todas olhando para o altar. Como se ainda estivessem assistindo uma missa. No centro da sala, ajoelhada diante de uma cruz negra, estava uma mulher. Minha mãe. Ela parecia viva. O mesmo rosto das fotografias. A mesma idade. Ela levantou devagar e sorriu quando me viu. Você cresceu. Comecei a recuar. Isso não é possível. Eles mentiram para você. Seu pai mentiu. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Eu nunca saí daqui. As velas ao redor começaram a acender sozinhas. Uma por uma. Revelando algo atrás do altar. Uma criatura enorme presa à parede por correntes enferrujadas. Parecia humana e mais alta demais. Magra demais. Os braços se arrastavam pelo chão. O rosto estava coberto por um pano velho costurado com símbolos religiosos. E ela respirava. Devagar. Pesado. Minha mãe olhou para aquilo com medo. Nós o trouxemos sem querer. O que é isso? Ela começou a chorar. O convento fazia rituais. Diziam que podiam ouvir a voz dos anjos. Mas uma noite, algo respondeu. A criatura moveu a cabeça lentamente na minha direção. As correntes começaram a tremer. Quando você nasceu, ele escolheu você. Os cadáveres das freiras começaram a levantar ao mesmo tempo. Os ossos estalavam enquanto elas se erguiam dos bancos, virando lentamente os rostos mortos para mim. Você precisa fugir. Minha mãe gritou. Mas já era tarde. A criatura arrancou as correntes num único movimento brutal. O som foi ensurdecedor. O pano costurado caiu de seu rosto. E eu entendi por que as freiras arrancavam os olhos das pinturas. A criatura não tinha rosto. Só uma pele lisa e pulsante, exceto por uma única boca enorme aberta no meio da cabeça. Uma boca cheia de dentes humanos. Ela começou a emitir um som impossível.
Algo entre choro, reza e gritos de pessoas queimando vivas. As freiras avançaram. Corri em direção à escadaria enquanto mãos podres agarravam minhas roupas. Algumas ainda murmuravam orações. Outras choravam sangue pelos buracos dos olhos. Ouvi minha mãe gritando meu nome atrás de mim. Então veio o silêncio completo. Olhei para trás. A criatura estava parada no fim da capela, imóvel, observando. Sem olhos, mas observando. E minha mãe havia desaparecido. Subi as escadas desesperado. O convento inteiro tremia como se estivesse vivo. As paredes rachavam. Os sinos tocavam sem parar. Quando finalmente alcancei a saída, vi algo impossível. Não era noite. O céu estava vermelho. E o convento já não parecia abandonado. Centenas de pessoas caminhavam lentamente pelo pátio usando roupas antigas. Freiras carregavam baldes de sangue. Padres arrastavam corpos mutilados até o interior do prédio. Ninguém parecia notar minha presença. Era como olhar para o passado. Então vi minha mãe. Jovem. Grávida. Ela estava sendo levada à força para dentro do convento enquanto gritava desesperadamente. Um padre segurou o rosto dela e disse: "A criança pertence ao convento." Meu corpo congelou. Aquilo não era uma visão. Era a memória. O sino tocou mais uma vez. E tudo desapareceu. Acordei deitado na lama, do lado de fora do convento, já amanhecendo. O prédio estava destruído e silencioso novamente. Corri até meu carro sem olhar para trás. Nunca contei essa história para ninguém. Nunca voltei àquela montanha. Mas há 3 semanas comecei a ouvir sinos durante a madrugada. Sempre às 3h17. E ontem encontrei pegadas molhadas dentro da minha casa. Pegadas de pés descalços. Vindo do corredor. E terminando exatamente ao lado da minha cama. Na parede acima delas, escrito com algo escuro, havia apenas uma frase: "Ele ainda quer você." Fim. Se gostou, deixa o like e compartilha, e não esqueça de se inscrever no canal.